Se você tem algum CI com essa aberturinha aqui no meio, ou você já viu algum CI com essa abertura no meio, tá? E não sabe para que raio os fabricantes colocavam essa aberturinha aqui no meio, agora eu vou lhe mostrar para que serve essa abertura. Você morria e não sabia para que serve essa abertura aqui no meio. Perceba, CIs de mesma época não tinha essa abertura no meio. Mas por que raio esse daqui tinha essa aberturinha no meio? Então fica aí nesse vídeo que você vai saber por que essa abertura existe nesse CI. E não só nesse, em milhares de CI, principalmente cartuchos do Atari. Tá? Tinha muito desse CI aí, com essa aberturinha no meio, e você morria e não sabia para que serve. Bom, para começar, os fabricantes colocavam isso aqui porque era uma época diferente de hoje. Lembre-se, naquela época era muito difícil de você conseguir um gravador de EEPROM, tá? ou um apagador de EEPROM, seja lá o que for, era muito difícil você conseguir um gravador de EEPROM. Lembre-se, nós estamos falando dos anos 70, 80. Naquela época era tudo mais difícil do que hoje. Entendeu? Então o que os fabricantes faziam? Ele tentava ajudar você, principalmente os mais atenados com tecnologia naquela época, a realizar gravações nesse CI de maneira mais fácil. Tá? Esse é um CI regravável. Por que eu sei que ele é um CI regravável? Porque tem essa abertura no meio. Tá? Esse daqui talvez não seja um CI regravável, seja um CI fixo. Tá? As informações fica lá fixo e não pode ser apagada. Esse daqui pode ser apagada. Então por que, se ele pode ser apagado por um gravador de EEPROM, por que eles colocariam isso aqui? Qual é a função disso aqui, afinal de contas? A função dessa abertura aqui é principalmente para você conseguir enxergar, tá, os transistores lá dentro, tá? Que é esse aqui, ó, esse negócio colorido aí é o silício, com os transistores e etc. Tá tudo aí dentro. Tem aí os diodos, tem os resistores, tem tudo aqui dentro, tá? Em miniatura, em visão microscópia apenas. Se você tiver um microscópio muito bom, tá? Você vai conseguir enxergar os transistores aí dentro por essa abertura. Então os fabricantes faziam o seguinte, eles facilitavam a sua vida, entre aspas, tá? Quem queria se aventurar no mundo de gravações de EEPROM. O que eles faziam? Deixava essa abertura, aí você ia lá, você pegava um papel, vamos supor, não sei se você se lembra de um bombom, bombom não, cara, era um chocolate que tinha um papelzinho vermelho nele, tá? E quando você colocava contra a luz, você via aquilo tudo vermelho, tá? A luz ficava vermelha, tá? Então você deve se lembrar que chocolate é esse, eu não vou dizer o nome aqui para não fazer comercial, né, quando estou ganhando nada dessas empresas. Então, o que acontece? Você pegava aquele chocolate, aquele papel daquele chocolate, colocava numa luz bem forte. Suponhamos que uma luz seria hoje umas 200 velas, 100 velas, por aí. Tá? Uma luz bem forte, você colocava e revestia o papel, né, nessa lâmpada, né, e colocava aqui por aproximadamente, eu não sei o tempo exato, mas é de 20 minutos, o menor tempo, 20 minutos. Você colocava aqui. Então o que acontecia? Todas as informações contidas nesse CI eram apagadas. Todas as informações contidas nele eram apagadas, facilitando assim a vida de quem queria regravar ele. Tá? Porque aí você teria dois problemas. Você teria que apagar ele, e como os computadores da época eram muito arcaicos, tá? Para você apagar um CI desse pelo computador, passaria mais de 24 horas para apagar. Tá? Lembre-se, nós estamos falando dos anos 70, 80. Tá? Então era tudo muito difícil naquela época. Então eles faziam isso para facilitar a sua vida. Em vez de você ter dois tempos, por exemplo, 2 vezes de 24 horas, porque ia ter mais 24 horas para gravar, né? Você só fez apagar aqui. Você não regravou nada nele. Não pode ser regravado assim. Só pode ser regravado quando você coloca num gravador de EEPROM. Tá? Então, facilitar a sua vida, você passava ali 20 minutos a 40 minutos, apagava, não ia passar meia hora, quer dizer, não ia passar o dia inteiro. Tá? E o que acontece? Facilitava pelo menos uma parte do processo para você. E a segunda parte era você gravar EEPROM,
que demorava muito, cara, muito mesmo. Tem relato de pessoas da época que dizia que passava mais de 24 horas para gravar. Lembre-se, nós estamos falando de memória de 1 mega, tá? Ou, muitas vezes de 512 KB, memória RAM de 512 KB. E era a memória antecessora ainda da DIM, era uma espécie de uma memória antes da DIM que existia na época. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa informação, mas quando apagava, tá? Quando apagava, aí você ia lá, por exemplo, se fosse um cartucho de Atari, você ia lá, pegava uma nova ROM do Atari, tá? Você teria que ter essa ROM, teria que já ter pegado de outro CI desse, tá? Por exemplo, a pirataria funcionava dessa forma. Você pegava a ROM de outro CI desse, passava para um HD muito arcaico, de no máximo 5 MB, 6 MB, tá? Só que 5 MB, 6 MB caberia mais de 1000 ROMs do Atari. Então, estaria lá as ROMs do Atari todinha lá dentro do seu HD. Você apagaria com esse processo da lâmpada e o papel vermelho. Se você tivesse uma lâmpada vermelha, melhor ainda, né? Já da cor apropriada, já facilitaria mais ainda. E aí você passava a ROM para cá, pela gravadora de EPROM. Tá? Ainda era porta serial, você teria que usar uma porta de impressora, tá? A porta serial da impressora. A USB talvez já existia naquela época, mas era muito limitado para algumas funções muito básicas nos computadores da época. Era muito básica. Com certeza a USB não serviria para gravar um EPROM dessa. Naquela época, impossível praticamente. Seria na porta serial da impressora. Tá bom? E você botava uma nova ROMzinha aqui e ficava show de bola. Cara, funcionava que é uma beleza, né? Agora, você teria que certificar que a memória foi totalmente apagada. Aí é que está o problema, meu irmão. Se você não ter, talvez teria como verificar no PC, né? Talvez algum programa do DOS, tá? Diria se essa ROM foi apagada totalmente ou ainda existia alguns chamado não, cara, eu não vou falar aqui o nome para não errar e ninguém rir de mim. Mas não teria mais nada nessa memória. Ela teria apagado 100%. Tá bom? Muito interessante aí essas informações aí. Espero, as pessoas mais novas não se lembram disso, não sabem disso. E notem, essas memórias que vinham com essa abertura em cima, elas eram diferentes. Ó. Você vê a construção de uma e a construção da outra. Ela tinha uma massinha cinza embaixo, no meio, quer dizer, entre uma parte e outra. Inclusive você pode abrir essa memória, tá? Você serra nas laterais aqui dela e puxa a bandinha para cima que você vai ver todo o circuito dela, porque não é uma tampa fixa, né? Como é que se diz? Ela, na verdade, é fixa, mas ela não ela é oca, é toda oca. Olha lá, se vocês verem, os filamentos indo lá para dentro, ó. Tá? Então é oco, diferente dessa daqui, ó, que é totalmente sólida. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é uma espécie de um cartucho de memória de uma máquina de leitor de código de barra antiga. Tá bom? Então, as informações, cara, é muito arcaica. Ficava nessa memória aqui, ó. Por exemplo, 1 quilo de feijão é tal valor, tá? Aí armazenava tudo nessa memorinha aqui, tá bom? Armazenava tudo nela. Aí armazenava somente, com certeza, uns códigos bem arcaicos, né? Quando você botasse o código de barra, ele ia procurar aqui nessa memória, tá? Por aquela informação que foi o leitor, né? Como é que se diz, cara? Eu me esqueci o nome, estou sempre me esquecendo. O laser, né? Ele faz a leitura do código de barra. Então, aí depois que faz a leitura, o processador vem procurar nessa memória aqui sobre aquelas informações e vai exibindo uma telinha, tá? Monocromática. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Espero que tenham gostado.